Como você está cuidando da sua saúde física e emocional? E o que a suplementação, uma boa suplementação, pode influenciar na sua saúde? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Marcelo Braga. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guto. E quero te agradecer por esse momento aqui, essa oportunidade. E vai ser um bate-papo bem gostoso. A gente vai poder conversar de vários assuntos, sempre mostrando os suplementos, os benefícios dele para a saúde. Show de bola, maravilha. Marcelo, conta aí pro pessoal quem que é Marcelo Braga, o que faz, aonde mora. Marcelo Braga, eu falo que estou aqui numa cidadezinha interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Tem 17 anos que eu trabalho com suplementos alimentares, voltado para a saúde. E hoje, né, acabei de inaugurar aí a minha loja nova, já tem aí um Legal. mês e meio. E assim, de verdade, estou muito feliz agora começando já a colher os frutos, né, de tudo isso que eu venho plantando, mas sempre se preocupando. Sempre me preocupei, na verdade, em entregar os suplementos de uma forma que fosse agregar na vida de pessoas, trazer saúde, né, bem-estar. E daqui para frente agora eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Show de bola. E daqui a pouco nós vamos contar uma surpresa aí, que o Marcelo tá lançando a marca dele também. Sim. Como é que vai ser o nome da marca? Vai entrar o mesmo nome, né? Marcelo Braga Nutrition, mas tem aí uma linha nova aí, uns produtos que a gente vai lançar que vai agregar bastante aí, né? Ajudar bastante pessoas também que querem ter o seu próprio negócio. Então a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Inclusive, já contratei a mentoria do Marcelo para ele me assessorar. A semana que vem vai estar comigo em Ubatuba para me assessorar num novo negócio que nós estamos fazendo lá. E vai bombar, viu? Tenho certeza. Vai bombar, tenho Vai certeza bombar. disso. Esse meu negócio já deu super certo e na hora que eu passar para você, você vai fazer fila de gente lá, hein? Legal. Marcelo, agora para a gente começar o nosso podcast, eu sempre faço o seguinte. Todo convidado eu peço para contar uma história engraçada, uma ou duas histórias engraçadas ou inusitadas. O que você pode contar para a gente nesse tempo que você está trabalhando com suplementação? Bom, Guto, acontece muito. Eu vejo isso aí até como de uma forma engraçada, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento ainda sobre os suplementos alimentares. E, às vezes, primeiro, as pessoas entram lá na loja, vê um monte de potinhos, acham que é casa de tinta. Aí eu tenho que explicar para eles que não. Ah, eu queria uma tinta. Não, aqui não é casa de tinta. Aí eu vou lá e explico. E pessoas que também não têm o conhecimento acham que, olha, eu queria tomar um suplemento, mas eu não quero ficar muito forte, não. O que você tem para mim aí? Então aí a gente vai, explica tudo de uma forma bem detalhada, sempre com muita transparência, muita verdade. Perfeito. Mostrando primeiro a importância do alimento, da comida mesmo, que a gente tem que ter essa... Sempre indica até nutricionistas. Inclusive eu tenho uma sala lá, nessa minha nova loja, onde a gente vai ter ali nutricionistas que vai estar recepcionando, né, para poder dar esse atendimento exclusivo também. Mas tem muitas pessoas que ainda não entendem sobre o mundo dos nutrientes, né, que é os suplementos alimentares. Então a gente esclarece muito sobre isso. E desde sempre, desde há 17 anos atrás, que eu sempre, né, trabalhando com isso, e até hoje, ainda gera, por mais que está aí na mídia, um monte de informações, mas tem muita gente com dúvidas sobre isso, viu? Puts, Bastante. acredito. Porque assim, Marcelo, o que eu vejo hoje, assim, a galera tá vindo para um lado de cuidar da saúde física. Isso tá bem legal, tô vendo que a galera tá bem empenhada. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, inclusive pode transformar, o nosso podcast é direcionado para isso, para a saúde mental, também saúde emocional. E aí o que eu vejo? Eu vejo que às vezes o cara tá lá na academia, malhando, tá bonitão, tá fortão lá. Mas como é que tá o emocional desse cara? Tem alguma suplementação que ajuda o cara a ter um emocional mais equilibrado? Como é que funciona isso daí? Porque eu também não conheço, tá, Marcelo? Tem. Eu sou o cara que vou entrar na tua loja lá, vou procurar tinta. E Brincadeira. daí? Mas eu vou te auxiliar, você vai gostar da consultoria. Guto, eu digo que, primeiro, as pessoas, elas começam a entrar para o mundo do esporte. Eu falo até assim, por quê? Tem muita gente com baixa autoestima, muita gente com depressão, e existe alguns nutrientes, assim como todo mundo já conhece a famosa B12, né? A metilcobalamina. Ela é indicada por vários especialistas porque ela ajuda no tratamento, sim, da depressão. Porém, mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer algum tipo de atividade física,
ela vai melhorando também a questão da energia. Mas existe também, eu gosto muito de falar da coenzima Q10. Você já ouviu falar da coenzima Q10? Já. Eu estudo bastante essa parte, eu gosto. E eu sempre gosto de brincar, né? Quando chega algum cliente lá, principalmente idosos. Gente que já não... Ah, eu tô Você perguntou pra mim, cansado. Marcelo, desculpa. Agora eu vou fazer até uma brincadeira que você falou assim, principalmente pra idosa. Ele perguntou pra mim, Catrel. Ah, Viu, Catrel? Ele perguntou pra mim É, aqui, Guto, cara. não Ele sei falou não, assim, hein? principalmente para idosos, cara. É a não, barba branca, não, Marcelo? mas Não é a ó, barba eu branca? não posso falar muito também, que é o telhado aqui já tá ficando branco também, viu? Mas vamos lá, voltar aí. Mas eu sempre costumo dizer, imagina, eu chego nos clientes, eu falo assim, imagina desde um fiozinho de cabelo até a unha do seu pé. Existem bilhares de células. Dentro de cada célula tem um negocinho que chama mitocôndria. Uhum. O que, que a coenzima faz? Ela enche essas mitocôndrias de energia, ela ativa todas as células saudáveis. Uhum. E isso vai fazer você sentir vontade de fazer as coisas. Então, eu estudo muito sobre o mundo dos suplementos, Perfeito. que são esses nutrientes que eu digo para as pessoas que dentro daqueles potinhos não é tinta, é cheio de vidas. Eu falo que tem vidas naqueles potinhos. Quando eu acabo linkando o coenzima Q10 junto com uma creatina, que hoje é super, né, mega falado, porque a creatina é um outro nutriente super importante também. Primeiro que combate colaterais do Covid. Neurologista indica creatina hoje no tratamento de enxaqueca, labirintite. Olha que É legal. bom a parte cognitiva, ativa a memória. Diminui a fadiga, o cansaço. Então, assim, eu entrego todos esses benefícios para uma pessoa que não faz atividade física. Uhum. E, claro, depois que você coloca esses nutrientes para ela, ela vai começar a sentir energia, vai começar a sentir disposição. Nunca saiu de casa, já faz tempo que não sai de casa nem para ir na padaria a pé. Ah, não, hoje eu tô com mais energia, vou buscar um pãozinho. Ou parece que hoje eu tô melhor, vou dar uma volta no lago. Aí já tá se sentindo bem, mas vou conhecer uma academia. Então, primeiro, a gente é como se fosse realmente um carro. Você tem que colocar um combustível de alta qualidade no carro para que ele dê um resultado e sai por aí, né? O nosso corpo é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a entregar alguns nutrientes para o seu organismo, você começa a ativar as suas células. Isso aí vai fazendo você sentir mais energia. E essa energia vai fazer você ter um melhor resultado no teu trabalho. Você vai passar a ter mais qualidade no sono. Isso aí vai fazendo você realmente ter um rendimento muito melhor. Você vai tendo um dia realmente muito mais positivo. Então é sempre isso que eu coloco para as pessoas. Ah, mas eu não queria ficar muito forte. Não, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da sua saúde primeiro. Perfeito. É a cura, é de dentro para fora. Depois isso começa a aflorar na questão da tua pele, qualidade do teu cabelo, unha. Então eu sempre costumo dizer até para a mulherada, né, sobre a questão do colágeno. Colágeno com a base de ácido hialurônico, para cabelo, pele e unha. Para pessoas que sentem muitas dores e articulações, é outro tipo de colágeno. Então a gente atende muitas, que nem eu moro no interior ali. Então ali tem muitas fazendas, os barões de café. E ali o pessoal tem uma geração que, né, o pessoal da terceira idade que trabalhou muito na roça, imagina, sente dor nas costas, ombro, né, trabalhou aí em sacarias de café. Então hoje eu atendo um público muito grande. Legal. Essa terceira idade, olha que gostoso, né? Cara, então às vezes a pessoa acha assim, mas loja de suplementos só entra. Não. Eu gosto e adoro atender esse público. Por quê? Você está entregando vida para ele, você está entregando saúde. É uma delícia você receber ele daqui 15, 20 dias. Nossa, aquela dor nas minhas costas melhorou. Então, é muito gratificante isso. É aquilo que eu tava falando no podcast anterior lá no Desenvolve Mob, né? É fazer a coisa com amor. Sim. É fazer a coisa porque gosta. E a gente vê nos teus olhos aí, Marcelo, o brilho porque você gosta de fazer o que você tá fazendo, cara. Legal isso aí, cara. Legal isso daí. E assim, com os meus colaboradores também, que trabalham comigo, eu entrego tudo que eu posso para eles. Eu falo para eles, a gente tem que compartilhar. Por quê? Agora que eu não estou na loja, eles são a extensão do Marcelo Braga lá. E realmente, hoje eu estou tranquilo.
Porque eu tenho lá o pessoal que está trabalhando na equipe que entrega o melhor. Então eu vejo assim, eu falo para eles, eu quero que as pessoas conheçam vocês. Olha, eu tenho outro Marcelo lá, o Marcelinho. Ele, a Jô. Então o pessoal saiu, olha, eu fui atendido pelo Marcelo. Marcelo, aquele suplemento que você me passou lá, nossa, deu super certo. Então eles estão entendendo exatamente aquilo que eu entrego. Isso é muito gratificante, é muito gostoso. Mas é difícil formar uma equipe assim, viu? Cara, é difícil. É difícil ter pessoas que têm essa visão. A pessoa tem que querer. É o que eu sempre Sim. falo. Não adianta. Eu, com a imobiliária, tive vários corretores de imóveis. O cara tem que querer. Se ele não quiser, Marcelo, não adianta você querer. Como é que eu posso trazer treinamento pro cara, trazer informação pro cara, se o cara não quiser? Eu acredito que na área de suplementação seja a mesma coisa, né? Sim. Tanto é que você vê, assim, várias lojas de suplemento e muitas delas acabam quebrando. Porque às vezes a pessoa ela só está pensando na questão financeira. É só no quanto que eu tenho que faturar. É claro, o nosso negócio, todo negócio, ele precisa gerar uma fonte de renda para você suprir com os gastos. Mas quando você começa a cuidar de pessoas... Eu tenho uma frase na minha loja, Marcelo Braga: suplementos de saúde para toda família. Legal. E é muito gostoso você poder cuidar de pessoas. Até esse novo empreendimento aí que eu tô iniciando, o pessoal tá fazendo uma fila lá na loja por conta disso. Você vai fazer no seu quiosque também, eu tenho certeza. E é muito gostoso isso, quando você entrega. Fala assim, olha, aqui nesse produto ele tem X de proteína, é zero. Vou tocar nesse assunto. Eu tenho um amigo, o Fábio. Inclusive ele vai assistir esse podcast aqui e eu falo com muita alegria. Quando eu comecei a trabalhar com sorvetes de whey, o filho dele tem um problema seríssimo com a questão do glúten. Uhum. Mas assim, se ele ingerir qualquer coisa que tiver glúten, ele realmente ele tem um colapso. E a família, os pais, aderiram a ser zero glúten devido ao filho, para estar junto com o filho. Uhum. E eu achei muito lindo isso. E sempre quando ele vai na loja, ele sempre tem esse cuidado de escolher produtos que sejam zero glúten para o filho, para o Davi. Olha que nome forte, Davi. Bonito nome. E o Davi olhou a máquina de sorvete lá e o Fábio veio me perguntar, Marcelo, é zero glúten? Eu falei, peraí. Fui lá, olhei. Falei, ô Fábio, aqui tá falando que é zero glúten, mas olha pra você ver o cuidado que a gente tem que ter. Mesmo assim, eu liguei pra fábrica, expliquei sobre a situação do meu cliente e ele falou, Marcelo, pode entregar. E eu vou falar, ô Guta, a maior alegria da minha vida, todo final de semana ele tá lá, é ver esse garotinho sentado tomando sorvete. Tomando sorvete, cara. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem, é muito gratificante. Cara, que legal. Então, assim, a minha loja, ela recebe famílias. Recepciona famílias. Então eu criei um ambiente ali, você vai conhecer a loja, você vai entrar, você não vai querer sair. Legal. Ela recepciona, ela abraça os clientes, sabe? Então a gente, além de ter toda a informação que a gente entrega, todos esses benefícios, né, voltado para a saúde, tem também todo esse carinho, toda essa forma de realmente recepcionar os nossos clientes. Isso é o mais importante, porque isso daí também entra na saúde emocional, na saúde física, na saúde mental, porque todo mundo quer ir bem. Vamos lá, corrigindo. Todo mundo quer ir onde é bem recebido. Sim. A verdade é essa, né? E se tratando da questão, né, parte emocional, quando eu digo que os suplementos, eles tratam também essa questão da parte emocional, a coenzima, a creatina, metilcobalamina, esses nutrientes, eles são tão importantes que eles chegam realmente a tirar uma pessoa da cama. Uhum. Eu já conheci vários clientes que estavam assim, andando de cabeça baixa. E hoje, é claro que tudo isso aí também depois requer outros especialistas à volta, né? Mas para você ver que é um complemento. É a conexão de coisas, conexão. Né? São várias coisas que você vai linkando uma com a outra e você vê que realmente chega no resultado. Porque às vezes não adianta a pessoa, eu só ir no psicólogo. Mas será que o que ela está ingerindo que pode ajudar ali a realmente a trazer mais benefícios para ela, mais saúde? Então, e a gente entende a dor de cada cliente, sabe? A gente busca realmente saber qual que é a necessidade de cada um.
E uma coisa, agora você falou uma coisa, Marcelo, do cara ir no psicólogo também buscar ajuda, né? Buscar Uhum. ajuda com terapeuta. E é uma coisa que eu bato muito aqui, cara. Antes de ir no psicólogo, no terapeuta, dá uma olhada na vida do cara. Porque às vezes, eu vou falar uma frase feia, o cara tá mais fudido que você, ele quer te ajudar, não tem como. É a mesma coisa colocar lá de suplemento o Marcelo e eu. Vamos colocar assim. Não tenho físico pra isso, né? Não, tô brincando, fazendo um Uhum. trocadilho com a coisa aqui. Mas é o que eu falo, Marcelo. Eu vejo muita gente indo em psicólogo ruim, cara. Eu vejo muita gente indo em terapeuta ruim, cara. Eu trouxe podcast aqui pra trazer isso, trazer luz pra isso aí, cara. Sim. Porque principalmente agora que virou consulta online, cara, outro dia eu pesquisei uns psicólogos, porque eu convido alguns pra vir aqui também, né, cara? Pesquisei alguns, cara, e você vê que não tem congruência no que o cara vende na internet e o que ele aplica na vida dele. Tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque eu digo que a gente lida com vidas. Exatamente. A gente não tem que tomar, até em questão do suplementação mesmo. Eu deixo de vender muitas vezes, acontece isso, eu deixo de vender porque a pessoa ela acha que eu preciso de um pré-treino, por exemplo. Aí eu começo a conversar, tal, tá começando a treinar agora, não tem nem noção do que tá comendo ainda. Eu falo assim, vamos cuidar da tua alimentação primeiro? Às vezes eu deixo de vender por isso, porque a pessoa precisa entender que ela precisa ter uma boa alimentação e depois sim, a gente vai entrando com essas suplementações, com alguns nutrientes que vai agregando para aquilo que ela precisa. Porque acontece muitas lojas, às vezes a pessoa quer vender, vai lá e empurra, só vai empurrando. Ó, você toma pré-treino, e às vezes a pessoa é hipertensa, você vai passar algum tipo de suplementação que pode aumentar, que nem o excesso de cafeína, para você ter ideia, em algumas pessoas ele gera arritmia cardíaca. Imagina. A pessoa começa a passar mal lá, tá ingerindo, não tem nem noção que ela não podia tomar cafeína. Pessoas que praticam ciclismo, corrida, treinos de longa duração, de alta resistência, tem que tomar um certo cuidado com a cafeína. Imagina, o cara tá começando a correr. Aí você vai lá e coloca 400 miligramas de cafeína para ela. Achando que vai dar ela. Falaram, na internet falou que tem muito isso também. Atendo muito Dr. cliente. Google. Doutor Google. Eu ouvi dizer, dentro da academia também, né? Tem as rodinhas da Tem. academia, né? Não, falaram lá, um amigo falou que se eu tomar um pré-treino aqui de 400 miligramas de cafeína, já vai ajudar. Vai ajudar, você vai parar no hospital. Se você não tiver já o hábito de tomar. Então, assim, eu sempre sou muito cauteloso. E isso é muito importante porque, mais uma vez eu falo, a gente está lidando com vidas, com pessoas que muitas vezes não têm entendimento nenhum sobre os suplementos. Então a gente entrega muita transparência para eles. Cara, você viu uma menina, eu acho que chama Débora, a menina. Ô, Catriel, você conseguir achar tá no meu Instagram aí, cara. Acho que chama Débora, a menina. Que ela começou a correr por causa da depressão. Você já viu essa menina? Uhum. Meu, fiquei impressionado. Acho Muito que tá legal. como Deb ou Débora. Cara, eu fiquei impressionado o quanto o esporte, né, bem feito, bem orientado, né, pode tirar a pessoa de uma depressão, né? Sim. Pode Ajuda. melhorar a qualidade de vida da pessoa, de depressão e ansiedade, cara. E aí, junto com os suplementos ainda e mais as vitaminas que você tava falando. E eu falo que a suplementação, ela realmente, ela agrega na vida do meu pai. Meu pai, ele teve câncer, né, no pulmão, fumou, né, a vida toda, e graças a Deus ele tá curado. Mas ficou as sequelas, rádio, químio, né, então eu sempre bato na tecla para ele. Falo, pai, tem que tomar creatina, vamos entrar com a coenzima. E melhorou muito, porque assim, ele ainda sente um pouco de fraqueza, né, porque foi muito forte, mas melhorou demais. A minha mãe costurou a vida toda. Então tem artrite, artrose. Eu peguei e passei para ela. E é legal porque assim, o que eu recomendo para os meus clientes, isso eu uso dentro de casa. Eu uso, eu tomo. Eu passo para os meus pais, que são lá idosos, já 75 anos. E eu entreguei para ela um colágeno, todo completo, com dritina, glucosamina. Então, assim, ele ajuda a diminuir a inflamação das articulações, ele ajuda a regenerar os tendões e ligamentos, né? Devido ao C2, que é extraído da cartilagem do frango. Então, assim, tem uma combinação nesses colágenos que realmente traz muito benefício.
Então é gostoso você ver assim, ó, tá funcionando aqui e aí a gente entrega, né, para o pessoal assim, que como eu disse, né, tem gente que tá lascado mesmo. Você vê que a pessoa tá com dor nas costas, não consegue nem levantar da cama. Então a gente trata realmente de dentro para fora. Legal, cara. Então, pelo que você tava falando também, Marcelo, então quando o cara tá começando agora, eu tô começando a ir pra academia agora, vou lá comprar suplemento com você. Aí você vai fazer uma análise do meu perfil como cliente antes de me indicar alguma coisa. Sempre. Seria isso. Exatamente. Eu falo que primeiro a gente entende qual que é a necessidade, quanto tempo faz que a pessoa treina. E no meio disso aí a gente vai entregando. No caso ali já é uma consultoria mesmo, né? Porque a gente vai acrescentando alguns nutrientes, vai tirando outros, conforme já for aí, a pessoa já, quanto mais ela for aumentando a intensidade dos treinos, quanto mais ela for adquirindo aí, por exemplo, mais resistência ou mais massa muscular, então a gente vai melhorando também na questão da ingestão dos nutrientes. Legal. É interessante também, sempre eu passo isso para as pessoas, dependendo no nível, que eu estou fazendo faculdade de nutrição também, né, para realmente buscar cada vez mais conhecimento. Perfeito. Então, assim, tem 17 anos que eu trabalho com suplemento e eu não paro de estudar. Então, já fiz faculdade também de educação física, então eu estou sempre envolvido no meio disso. Por quê? Por mais que eu não tenha tempo para estar ali, ter dentro de uma sala, mas é muito importante você realmente entender sobre tudo isso aí para realmente saber o que você está falando. Porque eu digo para as pessoas, eu falo, gente, não, eu falo para os colaboradores, não recomenda nada que vocês não tenham certeza. Pergunte antes, pesquise, para realmente entender e não fazer aí Perfeito. às vezes passar algum suplemento aí que vai até atrapalhar, né? Prova disso é o sorvete do Davi, né? Ah, e o Davi, realmente. Podia lançar um sorvete o nome dele, né? Você sabe que agora, né, para os veganos, nós vamos ter o whey vegano lá também. Que legal, O cara. sorvete vegano. E Marcelo, você tá com quantas máquinas lá? Rapaz, eu tô com uma máquina. Tá com uma Você vai, máquina, você você tá vai, fazendo você vai ficar na milagre, minha cara. frente. Você tá com quantas? Duas você comprou, né? Duas máquinas. Não Duas cabe mais, cara, máquinas. porque eu comprava 3. Mas você vai bombar lá. Cara, eu acho que vai bombar também. É que Tenho uma máquina eu vou fazer certeza. de açaí com Aham. iogurte, né? E a outra nós vamos... Agora nós vamos contar já o segredo pra Vai vocês aí. então, vai. Já Vai tá. ter um sorvetinho de whey em breve em Ubatuba, lá no nosso quiosque na Praia de Itaguá. Vai ter um sorvete de whey top, desenvolvido pelo Marcelo. Ele vai dar essa mentoria pra gente lá. Semana que vem ele tá com a gente lá, levando essa ideia nova lá. Sim. E esse sorvete, ele foi realmente uma descoberta, né? A gente costuma comprar uma base só da fábrica, mas agora eu consegui desenvolver mesmo. Eu consigo pegar qualquer whey da loja, seja qual laboratório for, e transformar ele em sorvete. E isso aí o pessoal pirou lá na minha cidade. E assim, até na região. Todo mundo chega a todo momento. Eu vou filmar, eu vou mostrar pra você Não, ainda. mas não vai filmar, vou botar tua rede social Aí, aqui, ó, coloca aí. Pode O colocar pessoal aí, Catra. acompanha. A rede social, porque aí o cara começa a seguir e tem uns vídeos seus aí, não tem? Tem uns vídeos aí, dá pra ver. Olha lá. Olha lá, vamos ver. Aí, ó, esse sorvete Aí, ó. Todd aqui, ó. Olha que da hora. Aí, ó. Feira, sábado e domingo, gente, esses 3 dias, compras. Você atingiu R$200, pode escolher qualquer produto. Você vai pagar Será semana passada, né? Semana Não passada. é esse final de semana, não. R$400, metade do preço. Eu vou mostrar o sorvete já, ó. R$200, depois você pode escolher qualquer produto com 50%. Olha lá. Mas olha a novidade, vem comigo. A novidade. Olha isso aí. Olha lá, Catrinha, ó. Tomou um sorvete de whey da Dux. Hoje nós colocamos de cookies. E claro, esse Todd achocolatado da Best Whey maravilhoso. Venha comigo e olha a consistência desse sorvete. Olha que coisa mais linda. Gente, não só bonito, mas maravilhoso. 20 gramas de proteína nessa casquinha e ainda, ó, pode optar pela casquinha zero açúcar. Vem com o Marcelo Braga. É mole, o Marcelo tá. Pessoal. Black Friday. O cara tá estrela demais, bicho. Olha, e Tem essa algum outro whey vídeo que você Todd- queira mostrar aí? Ah, é basicamente assim, o que eu gosto de fazer é sempre, todo dia eu vou trocando sabores, né? Para o Aham. pessoal conhecer mesmo. Então ali, aí ó, vamos ver. Esse é Olha morango? lá, ó, esse aí, Açaí açaí e morango. e morango, olha que legal. Olha Que só. top.
E assim, você olha, não só a parte o visual, né? Mas uma delícia. É muito gostoso. Caraca, que barato, cara. E essa nova invenção, olha lá, a gente faz os milkshakes também, ó. A gente vai colocar no seu quiosque, olha só. Usa aquelas caldas da Mr. Touch. Nossa, fica bom, hein? Tudo. Ó, e eu desenvolvi também o milkshake com colágeno para cabelo, pele e unha. Ah, brincou. Olha lá, o colágeno segurando na mão. Ah, brincadeira. Dá pra pôr o áudio aí, Catriel? Novidade para você. Milkshake agora também com colagem Pro da Nutrify. Gente, aqui tem o dobro de proteína. Além de você ter proteína do soro do leite, nós temos agora proteína acrescentada aqui que vai cuidar do seu cabelo, pele e unha. É só aqui no Marcelo Braga Nutrition. Corre pra cá, vem e aproveita o Mega 10. Tem muitas novidades aqui pra você. E detalhe, é só no Marcelo Braga no trecho. Só no Marcelo Braga. Porque ninguém tem isso, né? Essa fórmula aí Essa que eu fórmula criei, você criou, tá patenteando já. Já tô patenteando ela. E você E vai ter no quiosque de Itaguaia, eu Ubatuba também. Vamos ter lá no seu quiosque e o pessoal vai adorar. Na verdade, você fala assim, Marcelo, você atende somente o pessoal da academia que vem tomar sorvete? Que nada. Eu tô dentro de um supermercado, então tem que esse Mega 10 aí, todo dia 10, o mercado lá ele faz uma promoção de 3 dias. Sempre pega o dia 9, 10 e 11, e eles lançam um monte de coisa lá, R$10. Então imagina o mercado como que fica. Nossa. Bomba de gente. E aí eu aproveito. Então o pessoal chega lá com esse calor que tá fazendo ainda. Putz. Mas o sorvete, ele é tão gostoso, ele é tão diferente. E ainda quando eu falo que ele entrega essa quantidade de proteínas que ajuda para quem gosta, o pessoal sai da academia, já vai lá. Já é o pós-treino, já ajuda na recuperação muscular, porque é uma proteína de rápida absorção. E ali, aquele Todd mesmo, ele é proteína isolada, hidrolisada, concentrada. Então aí você vai perguntar para você, mas o que é a diferença desses tipos de proteína? Velocidade de absorção e até o grau de pureza acaba sendo maior. Tá fazendo o maior sucesso. Cara, do jeito que tá fazendo na minha loja ali, você vai ver lá no teu quiosque. Vai bombar. Vou ver se eu consigo, antes de abrir o quiosque, consigo ir lá na loja pra ver. Ah, você vai adorar. Cara, e por incrível que pareça, né? Eu tenho conversado com vários amigos também sobre essa questão de suplementação, porque eu tô querendo voltar a treinar. E eu tenho falado muito, porque a tecnologia evoluiu muito. Tem 5 anos que eu parei de treinar. Então os caras falam assim que evoluiu bastante. Mas você não tá fazendo nada? Nada. Zero? Nada. Zero. Nem uma caminhada? Nem uma caminhada. Caminhada, assim, eu faço uma... E eu gosto de caminhar muito, muito rápido. Pra você ter uma ideia, eu gosto de caminhar a média de 10 km mais ou menos e faço em 1h15. Caminhada, minhas perninhas curtas aqui, mas anda rápido. Tá? Como diz o Fábio, amigo meu também, ele não sabe se eu tô correndo ou se eu tô caminhando. Não sabe o que eu tô fazendo. Mas, cara, nem caminhada eu tenho feito. Nem caminhada eu tenho feito. E agora eu resolvi voltar a treinar. E nessa brincadeira de eu voltar a treinar, eu tenho conversado com os amigos. E os caras têm falado que melhorou muito a questão nos últimos 5 anos, né? Muito. E principalmente o pós-Covid. Isso fez até o Marcelo Braga mudar completamente a direção em tudo. Até que antes era o MB Nutrition, né? E eu tinha uma logo, um desenho do Arnold fazendo uma posição de bíceps. E quando veio o Covid, que né, todo mundo sentiu isso, eu comecei a pensar, falei, puxa vida, tá na hora de eu mudar isso aqui. Eu não quero mais que as pessoas vejam a minha loja e achem que isso aqui é suplemento só para quem treina. Eu quero entregar saúde para elas. Perfeito. Só que mesmo quando era o MB Nutrition, eu já tinha esse atendimento diferente. Mas eu precisava fazer isso acontecer no visual, em tudo. Que as pessoas passassem, quem não me conhecesse, nossa, que loja diferente. E hoje, realmente, né, depois eu contratei uma agência, tudo. O pessoal, a gente fez um estudo sobre isso e tá aí agora o Marcelo Braga Nutrition. Tem a fachada da loja aí? Tem, eu acho que você vai ver aí no Vou colocar nosso... aqui, cara. E quem quiser seguir o Marcelo também, ó. Marcelo Braga. Pode descer mais. Tem a parte da montagem. A montagem eu lembro você. A época eu tava forte ali, viu? Aí tava forte, ó. Era uma época que eu tava preparando para competir, mas depois eu vi que não era o meu ramo. Não pode subir mais. Pode subir. Na verdade desce, né? Vai lá pro início. Contrário. É isso, vai pro início.
Aqui tem a parte da montagem da loja ali. Aqui, ó. Aqui, ó, no adesivo. A parte da montar o outro. Do lado? Aqui, ó, esse do lado. Isso. Esse aí foi o dia da inauguração. Esse aí foi o dia da inauguração, ó. Aí eu já tava na parte da montagem da loja, né? Legal, cara, ó. Isso é uma outra coisa que faz bem também, né? O sucesso da gente, né, Sim. cara? E ela tá, pra você ver, a loja ela tá do lado do mercado. Aí, ó, Marcelo Braga com o raio. Então a gente, depois tem um outro vídeo aí que vai mostrar já um pouquinho mais a loja. Você podia ter botado sem áudio, né, Catrel? Roda. Aí, tira esse aí tava na montagem ainda, né? De cima, sobe. Sobe um pouquinho mais. O Marcelo onde vende tá tudo também, onde vende tá o lanche e tudo lá, mercado? Marcelo. Na verdade, a gente ainda não isso. A gente ainda não começou a trabalhar. Aí, ó. Mostrando a loja de esquina, tá vendo? Ó? Um aquário de vidro. Ó, o mercado, ó. A Entrada. porta de entrada do mercado. Então a gente tá aí, ó. Legal. Você vê que é uma loja bem clean. Tem um provador, a gente trabalha com roupas fitness também. Show. Aí a parte das marmitas fitness que nós trabalhamos também, desenvolvida por nutrólogos, aperfeiçoada por nutricionistas. Essas marmitas aí são da minha amiga Jaque. Legal. Aí, ó, ali vai ser a sala que a gente estava preparando, ela já está quase finalizando, a sala para o nutricionista. Então, assim, eu vou liberar a sala para vários tipos de nutricionistas, não só do esporte, mas aqueles que realmente se preocupam em tratar pessoas com diabetes e N enfermidades, assim. Legal. Cuidar realmente da saúde, né? Sim, e você vê que é uma loja bem clean, ó. Você não vai ver... Eu tenho uma diversidade grande de produtos ali, de suplementação. Então, Porque você não precisa ficar a loja entupida de coisa, criar aquela poluição visual, né, Sim. cara? Uma loja clean, às vezes o cara consegue entender melhor. E eu atendo todos os públicos, desde criança até idosos. Pessoas que não fazem atividade física, pessoas que estão iniciando, quem já está aí em treinos já, pessoal da elite, que são atletas mesmo. Então a gente tem ali para todo mundo. Atende de A a Z. De A a Z. Que legal, cara. Que legal, Marcelo. Tá de parabéns, viu, cara? Obrigado. Bonita loja. Gostei, vou ter que ir lá conhecer. Agora eu vou contar só um pouquinho da história, só pra gente ir. Vamos dizer, sair um pouquinho fora do contexto. O Marcelo eu conheci, eu fui fazer um evento em Alphaville e o Marcelo tava num outro evento. E, por incrível que pareça, que eu vou trazer um pouquinho da espiritualidade aqui. Minha mãe já é falecida, minha saudosa e amada mãe. E ela começou a mandar um monte de mensagem pra mim, pra eu fazer uma escolha aquela semana, uma decisão que eu tinha que tomar. E toda hora eu falava assim, mãe, é pra fazer, é pra fazer, é pra fazer. E o Marcelo tava sentado na porta do hotel, eu fui mexer com o manobrista do hotel, brincar com o manobrista do hotel, parei pra trocar uma ideia com o Marcelo. O Marcelo, ele mora na cidade onde minha mãe nasceu. Quantos mil habitantes tem a cidade hoje, Marcelo? 40 mil. 40 mil. Minha mãe nasceu lá em 1940. Você imagina quantos habitantes tinha na cidade quando ela nasceu lá, né? E, pra melhorar ainda, eu vendi um imóvel em Ubatuba que, por acaso, o Marcelo ia passar férias nele. Olha como é que o mundo é pequeno. Então, assim, tem horas que a gente pede os sinais pra Deus, a gente pede os sinais pra espiritualidade, pro universo, e o universo responde. A gente só tem que ficar atento. E graças a isso aí, Marcelo, eu tomei não só isso, né? Essa sequência de coisas que aconteceram naquela semana, eu tomei uma decisão muito forte na minha vida, cara. Mas muito forte mesmo. Cara, ali foi minha mãe veio e chancelou aquele final de semana ali, aquela semana. Falou, olha, meu filho, é pra fazer. E eu fiz, cara. Que legal. E eu fiz, cara. Foi muito legal, cara. Essa história... Que gostoso isso, né? Cara... Muito bom. É muito engraçado. E hoje o Marcelo tá aqui compartilhando esses conhecimentos dele aqui com a gente, participando do podcast. Aí outra história engraçada. Arrendamos o quiosque, não tinha nem comentado com o Marcelo, arrendamos o quiosque tem 10 dias. Não tinha nem comentado com o Marcelo e a gente tava pesquisando de comprar uma máquina de sorvete, que era da Eugene. Quando eu fui ver o Marcelo usando a máquina de sorvete da Eugene e fazendo os sorvetes. Começamos a trocar ideia de novo e aí contratei a mentoria do Marcelo aí pra fazer os sorvetes lá de whey protein pra gente, cara. Vai ver. E vai Novidade ser o único vindo. lá, hein? Vai ser o Ninguém único tem. lá. Ninguém tem, porque o cara Ninguém patenteou tem. o negócio. Ninguém tem, mas
eu digo que nada é por acaso, né? Verdade. A gente se conhecer lá no hotel, lá na parte, na recepção, e eu tava lá esperando ainda chegar que eu tinha pedido alguma coisa para comer no iFood. E a gente ficou conversando até 2 horas da manhã por Foi. conta disso. E eu tava no segundo dia da mentoria do Thiago Fonseca, que foi maravilhoso também. Eu gosto muito, eu falo que depois que eu comecei a participar dessas imersões, das palestras aqui em São Paulo, o Guto, a minha vida mudou. Muda, cara. Mudou. Abre a cabeça, né? Eu iniciei com o Pablo, né? Em 3 anos atrás, que eu fiz o pior ano dele. E devido a isso, surgiu um filho aí, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre Pode ele. falar dele. Posso falar? Pode pegar aqui e já falar dele aqui, ó. Então, é isso aí, ó, o meu Ó. livro. Quebrando cadeias emocionais, libertando-se para uma vida plena. Aí você pergunta assim, Marcelo, que ideia, como foi essa ideia de escrever esse livro? Eu falo que eu fui despertado 3 horas da manhã, no ano passado, e uma voz fortemente falou no meu coração, falou assim, ó, acorda que você tem um livro para escrever. E eu não, de verdade, sabe quando você quer entender aquilo que está acontecendo? Eu falei, gente, tá todo mundo dormindo, será que eu tô tendo um pesadelo? Abre o notebook, que você tem um livro para escrever. Guto, a hora que eu abri, veio esse livro pronto. Ele veio pronto em mim. E foi 2 meses e meio, acordei sempre de madrugada, 4 horas da manhã, 15 para as 4, que eu escrevi esse livro aqui. E realmente, assim, ele não conta nada, assim, eu dou algumas pinceladas sobre a minha vida só, mas esse livro aqui, ele mostra todos os traumas que a gente carrega desde a nossa infância e algumas frases que eu gosto de chamar de códigos também, para realmente quebrar tudo isso. E hoje eu trouxe ele aqui para você, para te presentear. Obrigado, Marcelo. Viu? Obrigado mesmo, cara. Tenho Só que eu quero com certeza. dedicatória aí no Com final. certeza. Vou gravar e vou postar lá. Eu tenho certeza que vai agregar muito, assim. E tanto é que eu pedi para a editora, foi 200 unidades. E eu comecei a vender o livro. Aí eu senti Deus puxar minha orelha de novo. Falei assim, essas primeiras 200 unidades você não vai vender. Eu quero que você entregue esses livros, ele tem que estar dentro de lares, dentro de famílias, porque esse livro aí ele vai ajudar e vai contribuir muito para que as pessoas aprendam a ter um norte. Porque tudo que eu conto aí são coisas que acontecem com todos nós, ou que já aconteceu. Então algo aí vai despertar em você ou em qualquer pessoa que lê e vai trazer uma luz, Legal, um caminho. Legal. Gostei do livro aqui. Mas aí eu dou só uma, né, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei com 11 anos de idade. Primeiro eu comecei vendendo sorvete, com caixinha de isopor nas costas. Falo que hoje todo vendedor tem uma história mais ou menos assim, né? Vendi muito geladinho, cara. Ah, é? Vendi, cara. Vendi muito geladinho, deixa ele aqui. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e não parei mais, né? Trabalhei vendendo sorvete na rua. Meu pai, ele era mecânico de máquinas de costura, então eu comecei a trabalhar em confecções também. Aprendi a profissão do meu pai. Trabalhei em supermercados, empacotava, trabalhava no açougue, fiz de tudo dentro de mercado. E depois, antes de mexer com a parte da suplementação, eu fui trabalhar com o relojoeiro, o Vitor. Hoje ele mora em Peruíbe aí, é um paizão para mim também. Legal. E ele me ensinou realmente, né, sobre os relógios, esse mundo dos relógios. E depois eu fui trabalhar com mais 2 relojoeiros. Eu tenho o seu Pedro Hans, que eu tive a honra de trabalhar com ele. Eu falo que ele foi o relojoeiro que me lapidou. Ele é formado na Omega, lá em Zurique, na Rolex. Hoje ele faleceu, tem uns 4 anos já. Mas pensa num senhor assim, muito sábio. Tanto é que eu gostava muito, as aulas que ele me dava era sempre de domingo depois do almoço, que era um horário que eu também tinha, porque eu trabalhava até de domingo de manhã na feira. Então, eu trabalhava ali, trocava pilha de relógio, tudo. E aí o pessoal ficava fazendo rolo atrás de mim ali, né, atrás da minha banca. Aí chegou um gaguinho lá e falou assim, me deu o cartão do seu Pedro. Ele falou assim, vai lá conhecer esse relojoeiro aqui, que mora na cidade de São João do Boa Vista, é uma cidade do lado da minha ali. E eu peguei um relógio Oriente automático, inventei de lá só para poder conhecer ele. Rapaz, a hora que eu cheguei dentro da oficina dele, que eu olhei
tudo escrito em alemão, as caixas, assim, as ferramentas deles impecável. Você vê que você está diante de um profissional de verdade, né? Pela organização. O cara Né? Então, apaixonado pelo negócio. e aí, conversando com ele, eu falei a verdade. Eu falei assim, ó, na verdade, esse relógio aqui foi só um pretexto. Seria uma honra eu poder sentar do lado do senhor só para ver o senhor consertar relógio. Ele coçou a cabeça assim e falou, mas eu não ensino mais ninguém a consertar. Mas eu vou abrir uma exceção para você, se você quiser. É domingo depois do almoço. Que era um horário que eu tinha, então aí eu comecei. E eu fui lapidado por ele, seu Pedro. Nossa, ele ficou realmente no meu coração. Eu falo que é uma pessoa que me trouxe muito conhecimento da vida, né? Porque ele contava muitas histórias. E hoje, os melhores relojoeiros que estão aqui em São Paulo foi aluno dele no Senai. Olha que legal, cara. Eu conheci porque ele mandava eu comprar muitas ferramentas. Então, ali na Praça da Sé, naqueles prédios ali, tem muitos relojoeiros ali. E um dia eu comentei até com um cara, ele passou uma ferramenta lá que ela pivota ponta de eixo de relógio. Imagina, de relógio de pulso quando quebra. Uma coisa minúscula. E um cara falou, com o meu professor lá, o seu Hans. Ele olhou para mim e falou, seu Hans, seu Pedro Hans? Eu falei, olha, em São Paulo. Ele falou, mas ele é vivo? Eu falei, é vivo, mora em São João do Boa Vista. Ele falou, nossa, ele foi meu professor no Senai aqui em São Paulo. Eu falei, puxa vida. Olha como é que o mundo é pequeno, cara. Mas aí, os suplementos, eles iniciaram, eu já estava com a relojoaria, passou um cara na frente da minha relojoaria, que era a Relojoaria Barão, que é a Rua Barão de Matapaz, e ele olhou, porque eu já gostava de treinar, ele falou, eu tô com alguns suplementos aqui no carro, eu sou vendedor e tal, e interessa para você? Eu lembro que ele fez um preço assim de tabela para mim. E eu peguei e falei assim, interessa. Peguei e comprei R$300. Eu lembro que ainda na época eu estava com uma pessoa, essa pessoa falou assim, não, você não vai virar, porque vou começar a vender isso aí. Isso aí não vai virar. Você vai tomar tudo isso aí, você não vai fazer dinheiro. E eu acreditei. Lá, 17 anos atrás, comprou no susto. Uma semana depois eu liguei para ele de novo. Eu falei, dá para você trazer mais uns potes aqui e tal. E aí eu coloquei uma prateleirinha pequenininha dentro da relojoaria, coloquei 4, 5 potinhos de whey. Aí eu já comecei a tirar os relógios devagarinho e fui colocando suplementos. Em menos de um ano já não era mais a Relojoaria Barão. Aí virou o MB Nutrition. Olha que barato, que história engraçada, cara. E aí não parei mais. O cara parou na porta do nada. Parou na porta ali, do nada. Cara, é o que eu falo pro seu universo, ele traz as coisas pra gente. E hoje, Marcelo, você vai ver o sucesso que você vai fazer com a mentoria e com os sorvetes, cara. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. É o que eu falo, o universo, ele traz as coisas pra gente na hora certa, cara. No momento certo, cara. Pode ter certeza. E eu sempre fiz tudo com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, sabe? Entregando tudo com muita excelência. E tanto é que eu tava até comentando com você, antes da gente entrar no ar, quando eu estava aí antes de inaugurar a nova loja, sabe quando você sente que você tem muita coisa para entregar? Fala, puxa vida, mas parece que ninguém tá vendo, né? O que será que tá acontecendo? Mas hoje eu aqui sentado com você, compartilhando tudo isso que está acontecendo, né, no meu profissional, na minha vida, eu entendo de verdade que tudo tem a hora certa. Para tudo. Então, né, o pessoal que está nos assistindo, que realmente isso sirva de lição, porque às vezes você está quase alcançando, né, a graça, quase alcançando, ou finalizando seu objetivo, sabe? Um pouquinho mais de paciência, que vai chegar. Do jeito que chegou para mim, chegou para você, vai chegar para quem está nos vendo. Chega. É só entender, é só poder esperar um pouquinho. É que a gente volta no assunto que eu criei o podcast em função disso, né? Que é a questão da ansiedade, a depressão. Infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade que a gente é obrigado hoje, entre aspas, a se comparar com a pessoa do lado. Né? Então, por exemplo, eu pego um profissional da sua área que trabalha ali com nutrição. Aí ele vê tua loja prosperando e a dele não prospera. Aí a sociedade já pega e já crucifica esse cara. A sociedade já... Então esse cara acaba acontecendo o quê? Acaba entrando numa depressão ou entrando numa crise de ansiedade. Aí ele olha e fala assim, poxa, por que a loja do Marcelo cresce e a minha não cresce? E aí esse cara começa, em vez de buscar alternativas para melhorar, para trazer o público para ele ou trazer um público para ele, o que ele faz? Ele começa a entrar em depressão, cara.
Eu sei porque, assim, eu não vivi isso, graças a Deus, porque todos os negócios que eu montei prosperaram, cara. Deram certo. Mas eu vou falar pra você, cara. Teve um só que eu errei. Mas eu vou falar pra você. Cara, eu tive concorrente meu que falou pra mim. Quando eu tinha loja de artesanato em Ubatuba, a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, você me colocou em depressão. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu passo aqui, eu vejo só loja cheia e a minha tá vazia. Eu achei aquilo muito engraçado. E de lá pra cá, quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano, essas foram as histórias que eu coloquei no papel, né? Pra trazer luz pra coisa, pra pensar por que as pessoas pensam dessa forma, o que estava acontecendo, onde estava a falha, onde estava o erro, né? Por que essa pessoa entrou em depressão porque minha loja estava cheia? Porque ela não buscou uma alternativa para trazer público para a loja dela, né? Ou porque não chegou para mim e falou, pô, Guto, me ajuda, né? Poxa, vamos encher todas as lojas da rua? Vamos encher todas as lojas da rua. Não é porque a gente é concorrente que a gente é inimigo. Exatamente. Né? As pessoas têm essa coisa. E aí eu lembro dessa pessoa falar para mim que ela ficou e realmente ficou em depressão, cara. Olha só pra você ver, tem uma loja de suplemento lá na minha cidade. E quando ele iniciou, eu já tava com a loja, ele iniciou vendendo na casa dele, ele foi lá perguntar pra mim. E eu dei dicas pra ele. Falei assim, quando você for atender, faz assim, 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 porque dá certo. Você sabe, porque eu sempre falo, o sol nasceu pra todo mundo. Exatamente. Uma coisa que eu não tenho medo é de concorrência. Porque cada um tem o teu jeitinho, cada um tem a tua essência, cada um vai ter o teu... Pode acontecer do meu cliente ir lá na tua loja e vice-versa, porque tem aqueles que gostam de passear em várias lojas. Mas tem aqueles que realmente você fideliza. E esse cliente, ele não vai nem olhar para o lado. Então, é uma coisa que eu sempre digo, por mais que eu ensinar, que você ensinar tudo para as pessoas, é a história do processo, né? Que a gente estava aqui conversando com o Rafael, né? Exato. Eu tava sentadinho ali vendo o Rafael aqui, sentado com você. Falando de educação financeira. E a questão do processo, né? As pessoas, elas não querem suportar, não querem ter a paciência de passar pelo processo. E tudo é difícil, não existe nada fácil. A gente que trabalha, que é empresário, a gente sabe que para você manter uma empresa, para você iniciar um negócio, você tem que suportar o processo. E muitas vezes é doloroso. Eu mesmo, dentro dos suplementos, eu quebrei 3 vezes. Eu quebrei vendendo na internet, eu quebrei com a questão de confiar em pessoas. Putz, esse é o pior. Mas olha, eu sou muito sincero em falar para você, Guto, eu ainda continuo acreditando em pessoas. Ah, não. Acreditar Independente, em pessoas. assim, ó, eu ainda continuo entendendo que elas podem errar comigo, mas eu não vou errar com elas. Acabou. Sua parte você tá fazendo. E Deus tem me abençoado cada dia mais, porque meu coração é limpo. E é isso que eu falo para as pessoas. Gente, não guarde mágoas, não tenham medo, sabe? Pede direcionamento para Deus. Sentiu, sabe? Porque assim, a gente tem que sonhar, né? Como o Larry Ribeiro fala, sonhe alto, né? Mira na lua, se você errar, você tá entre as constelações, né? Ele fala bem assim. Eu gosto muito disso. Não fica olhando para trás, olha só pro alvo, olha para frente, sabe? Busca realmente aquilo que você, que você ama, o que você gosta de fazer. Todo mundo é bom em algo. Só que a pessoa precisa buscar conhecimento, tem que estudar, tem que aprimorar. Não adianta você falar assim, eu Já sei tudo. já vou sair vendendo suplementos e não, calma, sabe? Vai estudar, vai procurar saber para que serve, sabe? Vai se aprimorar. E o campo é muito grande, é muito. E por mais que você passar isso aí para as pessoas, poucos vão querer seguir, porque o processo é doloroso, né? O processo é doloroso, cara. E assim, queira ou não, de novo eu volto. Traz o cara pra uma crise de ansiedade, que o cara não dorme à noite, que o cara tem problema de insônia. Nossa, dá um monte de coisa no cara. Meu Deus do céu. Eu sei porque eu já passei por isso também. Já quebrei algumas vezes, Marcelo. A gente sabe o quanto dói quebrar, cara. Dói. A gente sabe o quanto Mas dói quebrar. é gostoso porque você vai... Eu aprendi a ressignificar muito rápido. Acontece no dia da inauguração da minha loja. Né? Eu não posso falar o nome da pessoa, mas o cara conseguiu queimar uma placa de LED minha lá, onde ia acender o M. Eu falei, nossa, é hoje a inauguração da loja. Tanto é que a gente terminou a obra 2h30 antes da inauguração do coquetel. 2h30 o pintor estava lá passando lá para minha última mãozinha de tinta ali, sabe, até soprando para secar logo, para colocar a roupa ali.
Então, e eu falei, agora vai acender. Ele foi lá e me liga o negócio direto no Errado. disjuntor, queimou. Putz. E assim, mas me deu um prejuízo de 5 mil. Mas assim, de verdade, deu 30 minutos. Eu falei, o quê? Falei, bola pra frente. Vira? Vira a chave. Então realmente, isso é o importante, você virar a chave. Aconteceu, te chateou e tal, não sei o quê. Bom, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para continuar e dar sequência no meu sonho? E vida que segue. Depois eu arrumo o LED, depois eu dou um jeito. Você tava falando isso aí, eu lembrei de uma história de um amigo meu, cara, de ressignificar as coisas, né, cara? E o sonho dele era ter uma Paraty. Isso aí foi em 94, 95. Aquela que era farolzinho redondinho ainda. E ele comprou, foi pra Taubaté, botou os rodão nela. Tava voltando de Taubaté, capotou a Saveiro, a Paraty. Capotou a Paraty. Aí os caras olharam pra cara e, pô, fulano, você capotou a Paraty. Ele catou a chave de roda e começou a tirar as rodas. Ele virou e falou assim, vou recomeçar. Perdi essa aqui, vou trabalhar, vou comprar outra. Aí os caras viram e falaram, pô, você tá tirando as rodas e os pneus. Ele virou e falou assim, é o que sobrou inteiro. Eu vou começar de algum lugar. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Ele não mora mais em Ubatuba hoje. A última vez que eu soube, ele tava muito bem de vida. Mas olha a ressignificação do cara. Olha a mensagem que ele trouxe ali. Sabe, não é começar do zero que a gente tá começando com o Rafael, né? É. O cara falou, não, eu tenho as rodas tá inteiras, eu vou levar as rodas embora. Sabe, cara? Lógico, depois ele tirou outras coisas do carro, mas qualquer um, eu capotei o carro, o cara ia estar paraguejando, o cara ia estar chorando, o cara ia estar, né, estressado, perdi o carro que eu queria, né, trabalhei tanto pra isso. Olha a cabeça que o cara teve. Capotou, dá pra descapotar? Não dá. Então eu vou tirar as rodas. Os caras ficaram tudo olhando, cara, chamando o Rafael, chama o Rafael também. Rafael é de louco. O cara é doido, bicho. Arrancar as rodas do carro. Não, pra eu recomeçar de novo. Vou trabalhar, vou comprar outro. E comprou outro. E comprou outro, cara. Comprou uma mais bonita ainda. Comprou uma mais nova. Só que começou a andar mais devagar. Viu só? Entendeu? Ressignificou rápido. Esse significou rápido, cara. Eu acho que não adianta. Capotar, a gente vai capotar nos Sim. negócios. Nos relacionamentos. Sim. Vai capotar na vida. E não tem jeito, cara. É arrancar as rodas. É um aprendizado, né? E a maturidade que a gente vai ganhando com isso também, né? Com certeza, cara. Nossa, eu tô com 43 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Legal, né? De entender tudo que tá acontecendo, sabe? Eu gosto muito de olhar um pouquinho para trás. É bom, você olhar um pouquinho para trás e falar, puxa, que gostoso. Aonde eu comecei, de que forma que eu tô conduzindo tudo isso. Mas a maior atenção minha, ela é no presente, no que eu tô fazendo hoje e já direcionando pro futuro. Perfeito. Para realmente eu saber para onde eu quero ir, né? A outra frase, né, que todo mundo sabe, conhece, né? Para você saber para onde você vai, você tem que saber onde você tá primeiro, né? Onde eu tô. Não Na adianta falar, verdade, nossa, vou comprar uma Ferrari daqui a um ano, mas peraí, que carro que você tem na mão hoje? Então, assim, a gente tem que saber sonhar também, né? Idealizar e batalhar. Porque, e os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente tem que quebrar isso aí, né? Em várias partículas para realmente... Porque às vezes o cara fala assim, chega cliente lá na loja. Isso, eu adoro atender clientes assim. Eu quero perder 15 quilos em 2 meses. Você quer perder 15 quilos em 2 meses. Aí o cara começa a fazer uma dieta, 1, 2 semanas, vê o negócio apertar, para. Corta, perde tudo uma vez. Não. Não vou dar conta, muito difícil. Agora pega, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses 15 quilos em 6 meses. Vamos colocar, sei lá, 3 quilos por mês. Você tá perdendo. Cada dia você vai ver que você vai perder 200 gramas, 300 gramas. É uma forma saudável de você perder peso, porque não é agressivo, não vai agredir o teu organismo. Você não vai diminuir uma coisa e arregaçar a outra, né? Isso. E você consegue... É a história do processo. E você consegue fazer isso aí sempre de uma forma positiva. E você não carrega aquele fardo tão pesado. Você consegue quebrar ele em vários pedacinhos. Nossa, olha que legal, esse mês aqui eu consegui perder 3 quilos. Que bom. Bom, eu tenho mais 4, 5 meses. Segundo mês, consegui perder mais 3. Então tem que ser bem gradativo, uma coisa bem suave. Uhum. Não adianta a gente querer o mundo em 2, 3 dias, que não vai conseguir, vai se frustrar. Então é uma outra dica que eu sempre passo para as pessoas. Não, vamos cuidar da sua saúde primeiro. O que você está sentindo hoje? Eu preciso
Tá, eu tô sentindo muita fraqueza, indisposição. Tá, tem suplementos aqui que já vai tratar você de imediato. Na primeira semana você vai ver que você tá outra pessoa. Aí você já começa a cuidar disso. Porque a pessoa tendo mais disposição, mais energia, ela vai ter mais intensidade para aplicar na atividade física. E é onde que ela vai começar a ter mais resultado. Então, às vezes, ela acha que ela tem que ir lá e se matar na academia. Não. Ela tem que aprender a comer, a suplementar, para poder realmente a fazer com que o treino dela dê mais resultado. Então, é uma combinação. Suplementação, alimentação e atividade física. Seja para qual objetivo for. É ganho de massa muscular, é para perder gordura, é para dar mais disposição, mais energia. Então, a gente consegue conciliar tudo isso. Na verdade, escalonar tudo, né? Exatamente. Escalonar tudo. O que eu vejo hoje que volta de novo. Na questão da ansiedade, o cara quer resolver do dia pra noite. Meu filho, ele tem problema, ele tem autismo, né? E ele tá obeso. Aí ele falou, pai, eu queria perder peso em 3 meses. Eu falei, Arthur, você levou 10 anos pra juntar isso aí que você juntou? Você quer perder em 3 meses, cara? Se você perder em 1 ano, tá excelente. Nossa. Tá excelente, cara. Eu falei pra ele. Mas é fogo, cara. É que o problema todo é que hoje a sociedade cobra resultado rápido. Ela vê o outro tendo um resultado rápido e quer ter igual. Aí os caras inventam medicamento pro cara perder peso, perca 10 quilos em 15 segundos. Muita mentira aí, viu? Entendeu? Muita. O pessoal, o tal do seca-barriga, você já ouviu falar? Que, assim, né? Eu sempre explico para eles. Eu falo assim, mas é outra coisa também que eu sempre esclareço para eles. Outra informação que eu entrego de uma forma muito séria. Ó, eu queria perder peso, mas eu quero perder só aqui no abdômen, só na gordurinha da barriga. Mas eu não quero perder, principalmente a mulherada, não quer perder bumbum, não quer perder coxa. E eu sempre falo assim, olha, quando você começa a tomar uma suplementação que vai acelerar o seu metabolismo, automaticamente você precisa de um treino aeróbico para isso e mais uma dieta. Aonde a gordura está, que ela não está só na região do abdômen, ela está na perna, até o rosto da gente afina. Você já chegou a perder peso? Já. Assim, emagrecer? Então você sente que até o seu rosto afina. E do mesmo jeito quando a gente engorda. Fica parecendo uma traquina no rosto, né? Então eu sempre explico. Porque não existe. Ah, mas eu vi na internet que tem um tal de seca-barriga lá. Eu falei, é mentira. Seca tudo. Então é que eu sempre falo para as pessoas, procura sempre, sabe, ter uma referência. Quando vai fazer uso quando vai comprar suplementos, principalmente em plataformas, muito cuidado, porque a gente teve aqui em São Paulo aí, estourou aí da creatina, né? Eu vi, cara. Aprenderam aí o cara que estava sendo considerado o rei da creatina, mais de 30 toneladas, creatina empedrada, acharam resíduo de casca de barata, ração de cachorro, plástico, um monte de resíduos tóxicos dentro da creatina. Que isso, é por isso que eu falo pro pessoal, gente, é sempre interessante vocês entrar numa loja, uma loja credenciada. Então, assim, olha a preocupação que eu tenho. Tudo que eu compro é direto da fábrica. A gente é atendido com todos os laboratórios, tem representantes. A gente ainda pede o laudo para realmente comprovar se o que eles estão enviando consta mesmo ali no produto. Então, assim, a gente se preocupa muito com a questão da procedência. E eu sou chato com isso, viu, Guto? Cara, essa semana eu vi, você falou disso aí, eu vi também um teste que eles fizeram com 15 marcas de creatina. Tinha uma que era 100% de nada. 100%, e uma marquinha até que eu acho, que eu já vi essa marca em alguns lugares, 100% de nada. Eu falei, o cara tá tomando o que ali, bicho? O que o cara tá tomando ali? Que farinha que é aquela que tá ali dentro? Eles acrescentam muito amido de milho, carboidrato. Porque ele tem essa coloraçãozinha, ela é branca, né? Então, principalmente o amido de milho. Então, para você ter ideia, eu visito alguns laboratórios. Então, eu tenho acesso aos bastidores. Isso é muito importante. E é difícil uma pessoa que trabalha com suplementos fazer esse tipo de visita. Então, eu peço pro pessoal, falo, gente, eu poderia ir lá no laboratório visitar? Por quê? Para realmente comprovar. Aí eles vão, me levam, entrega, falam assim, Marcelo, olha, aqui a parte de insumo, tudo identificado, mostra até da onde eles importam. Você vê que tudo a organização, a higiene do lugar é impecável. Então é muito importante isso. E eu sinto a necessidade de realmente saber. Quais laboratórios você trabalha hoje? Hoje eu trabalho com os melhores, né? A Dux Nutrition, a Integral Médica, que é dona também da Nutrify,
a Darkness, trabalhamos também com a New Milling, nós temos lá na loja tem a linha da Mr. Touch também, que é as caldas deles também, que a gente usa nos nossos milkshakes, Legal. tudo zero açúcar, tem lá os molhos deles para lanches também, então a gente tem assim os melhores laboratórios. A gente está aí agora, tá aí surgindo mais uma novidade aí, né? Mais uma duas, linha. né? Duas, né? Duas Que vai ter uma novidades, né? linha Que é do a Marcelo, mentoria né? e mais a... Mais a linha. 3, na nossa. verdade. A linha do Marcelo Braga, os sorvetes, Os né? sorvetes Protex, Os sorvetes proteicos e mais a mentoria ainda. mais a mentoria. Porque, ó, quem quiser colocar o sorvete aí, em breve o Marcelo vai estar abrindo. Gente, e é uma mentoria, uma consultoria super completa, viu, Guto? Você vai poder comprovar isso. Não só na questão de realmente, sabe, eu falo que tem que ir lá e mostrar mesmo. Porque, não, vamos fazer uma videoconferência, mas não é a mesma coisa. Não. Você tem que estar no presencial, falar, não, eu vou fazer para você, é assim, porque existe toda a fórmula, né? A quantidade que você tem que colocar dos ingredientes para realmente chegar naquele ponto. E não é difícil, mas tem que ter essa consultoria. É uma coisa super assim, coisa de um dia a gente consegue fazer isso. A questão também da máquina, você vai receber aí uma consultoria do pessoal também, da Eugene, né? Que vai passar para você. Mas eu tô até conversando com eles aí, então... Estamos fechando algumas coisas aí, vai ser bem legal também. Legal, show de bola. Então tem bastante novidade aí. Mas bastante novidade chegando. A parte da consultoria, ela é bem assim, eu entrego de uma forma que a pessoa que nunca viu, que acha às vezes que é um bicho de sete cabeças, vai falar, nossa, não imaginar que era tão fácil. Não imaginar que era tão fácil ganhar dinheiro. E é bom, né? E é bom. E é bom e faz bem pra saúde emocional, faz bem pra Isso. saúde física. E a gente está aqui para isso, né? Para ensinar as pessoas que realmente querem ter o seu próprio empreendimento, que querem ter o seu próprio negócio, sabe? Dá uma alavancada. Isso é legal, cara. E Isso tem é espaço para todo mundo. Tem. Tem. Tem espaço pra todo mundo. É isso que eu acho legal, Marcelo. Na verdade é o seguinte, né? A galera que a gente hoje acompanha, que são nossos mentores, eles têm essa mentalidade do compartilhamento. Sim. Meu pai falava que quanto mais você compartilha o teu conhecimento, a tua sabedoria, mais você aprende, mais você cresce. Meu pai sempre falou isso aí. Sempre. E hoje eu vejo os caras compartilhando, dividindo, e a coisa se multiplicando de uma forma muito forte. Eu gosto de ver isso daí, cara. Tanto que agora também, eu falei até pra minha esposa, falei pra Jéssica, Jéssica, estamos montando o quiosque a partir de março, depois do carnaval, e eu vou começar com os meus treinamentos, com as minhas mentorias e com as minhas palestras. Isso. O quiosque vai ficar para você tocar o quiosque aí, porque ela não aguenta mais a advocacia. Você que vai ficar tocando aí. Porque eu vou sair para minhas palestras. Isso. Esse ano eu deixei de fazer, eu acho que umas 8 palestras, cara. Por causa de questão do escritório, que eu tava muito focado dentro da imobiliária. Uhum. Cara, isso começou a me deixar doente, cara. Isso começou a me deixar doente, Marcelo. E quando a gente trabalha agregando, né, na vida de pessoas, eu falo que não é um cansaço. Não é? Por mais que você esteja ali, né, exausto fisicamente, né, mas a gratificação é tão grande de você saber fazer, puxa, valeu a pena. Exato. Fiquei aqui até tal hora, investi um final de semana em mentorias, em palestras, né? Porque a gente participa de mentorias, então a gente vê o quanto que isso agrega na nossa vida. E chega um momento que você fala, puxa, e esse tanto de sabedoria aqui? Eu não posso ficar só para mim. Tem que Não compartilhar. é justo, tem que compartilhar, tem que distribuir isso. Putz, cara, é gostoso demais, cara. Então as pessoas, elas merecem sentir isso que a gente está sentindo. Elas merecem ter essa prosperidade que eu digo primeiramente, essa prosperidade que vem da alma. Que às vezes as pessoas se enganam, né? Acho que prosperidade é o quanto você tem na tua conta, né? Quanto você tem no banco, não é nada disso. Prosperidade é a cabeça Tem muita do gente que tem dinheiro e é escasso. travesseiro. E sofre a escassez. Tava falando isso com o Rafael. Eu tava escutando vocês Você tava aí na conversar. hora? Velho, eu tava Cara, ali. é no triste, bastidor. cara. E eu tenho muitos clientes assim, cara. Muitos clientes assim. Eu tenho um, inclusive, que o cara tá numa depressão brava também. Porque ele teve um prejuízo. Pra você ter ideia, vou dizer assim. Vamos fazer uma brincadeira. Imagina que o cara tem 2 milhões de reais e o cara teve um prejuízo de 18 mil. Quer dizer, não afeta. Tô falando de dinheiro, espécie. E o cara tá doente por causa que ele perdeu 18 mil. Ele tá inconformado que ele perdeu 18 mil, que ele foi enrolado em 18 mil reais. Falei, cara, passa, você tá perdendo de tempo aí pensando nisso daí.
Você podia estar ganhando muito mais do que isso. Você tem capacidade para muito mais. Mas por quê? Aí o cara não tem inteligência emocional. Né? Ele tem inteligência de negócio. Mas a inteligência emocional para gerir quando você tem um prejuízo, quando você tem uma dor de cabeça, o cara não tem. Ele tá preso no financeiro ali, no dinheiro, né? Muito, cara. Mas tá muito, muito, muito. Tanto que até apresentei para ele uma hipnoterapeuta amiga minha, cara, para poder fazer um tratamento com ele, cara. Porque eu vou falar pra você, cara. Eu pus a mão na cabeça porque eu lembrei da situação dele aí que até me preocupei. Eu mandar mensagem para ele depois, cara. Fiz uma publicação ontem. Ele publicou e apagou no Facebook a publicação. E aí eu pensei na situação. Acho que eu pus a mão na cabeça aqui, cara. Porque é fogo, cara. Eu fico preocupado com as pessoas, cara. Esse podcast que eu trouxe, Pode Transformar, por que eu criei ele, Marcelo? Porque eu tive uma depressão de 2008 a 2015, onde eu pensava em todo dia zerar o assunto. Mas todo dia, de manhã, de tarde e de noite, cara. Só que eu tinha medo e tinha vergonha de contar para as pessoas que eu tive essa depressão. Cara, é triste demais, cara. É muito ruim você conviver com isso sozinho, cara. Seu telefone não poder tocar. Você começa a criar... Como é que eu posso falar assim, cara? Você começa a criar trauma de tanta coisa que tudo você começa a achar que é problema, que é dor de cabeça. Você não consegue dar um passo para frente, cara. 2015, graças a Deus, eu tive uma luz muito grande que me tirou da depressão. E que me trouxe de volta para trabalhar e estudar autoconhecimento. Que desde criança minha mãe sempre botou autoconhecimento, tanto na minha cabeça quanto na cabeça dos meus irmãos. Cara. Sempre. Entupia a nossa cabeça. Cara. Não sei se você já ouviu falar do padre Lauro Trevisan. Não. Escrevia altos livros. Lair Ribeiro, tem vários. Sim. E ela enfiava aqueles livros na cabeça da gente. Enquanto a galera tava lendo Coleção Vagalume, a gente tava lendo esses tipos de livro, cara. Olha isso. Você entendeu? O maior vendedor do mundo, com 10 anos de idade, tava lendo esse livro. Cara, e aí, eu, da fase dos 13 aos 22, eu fiquei meio rebelde, né? Dos 13, 14 aos 22, eu fiquei meio rebelde. E aí, dos 22, eu casei com a minha esposa, com a minha segunda esposa. Beleza, tranquilo. Aí eu tive essa depressão de 2008 a 2015. E aí eu voltei de novo a estudar autoconhecimento, cara. Puta, é maravilhoso. E a gente sabe o quanto que isso agrega, né, na nossa vida, muda completamente. Eu falo que esse seu amigo, se ele entendesse sobre essa questão da inteligência emocional, o que é 18 mil? Um cara que tem 2 milhões ali em dinheiro no banco. Isso aí não vai mudar quem a gente é. Não. Não muda. Pelo contrário. Eu sempre falo, todos os obstáculos que eu passo, todas as dificuldades que eu já enfrentei e que ainda enfrento, né? Porque a gente enfrenta vários todos os dias. Dia. Não existe o fácil. Eu sempre falo, Deus, alguma coisa o Senhor está me mostrando aqui. E antigamente eu não tinha, assim, de 0 a 100 em 2 segundos. Sabe, eu me frustrava muito fácil com tudo. E hoje acontecem as coisas, eu paro e analiso. Eu consigo fazer isso hoje. Eu olho e falo, bom, alguma coisa tem aqui para eu aprender. E sempre aparece. Ah, Nossa. tá. Muito louco, né, Marcelo? É aquela história sobre a paciência, né? O pessoal brinca, não pede paciência para Deus que ele vai te arrumar um monte de problema, né? E aí, manda. Manda. Mas o autoconhecimento é muito gostoso, muito bom. cara. É muito gostoso. E é uma coisa que eu costumo dizer, é que a gente só sabe para onde a gente quer ir quando a gente se conhece. Quando você se conhece, meu amigo, você aprende, você descobre quem você é. Aquilo que eu falei no podcast anterior, foda-se a opinião do outro. Sim. Se for uma opinião de alguém que está trilhando o mesmo caminho que você, ok. Que é o caso, você vai me dar uma mentoria sobre questão de sorvete, milkshake, o caramba Sim. 4. Tem um outro grande amigo em Ubatuba, o Amilcar, quero até deixar um abraço para ele, tá me dando dica em outras coisas. Tem o Jorge, que tem um puta restaurante em Caraguá que chama Garage Bar, tá me dando dica em outras coisas. Eu vou ouvir esses caras. Aí vou catar o cara lá, dando como exemplo, tá? O Cacau que tá lá pintando pra mim lá, que é o meu faz tudo lá, o parceirão também. Pô, vai dar dica pra mim de como eu fazer o sorvete? É difícil. Se ele me der dica de como pintar a parede, né, virar uma massa, como a gente assentar, colocar um telhado lá, ele manja de tudo isso aí, cara. Né? O cara manja. Agora, o cara dá dica no sorvete e às vezes você vê pessoas de fora vindo querer dar dica pra você. Nunca, como diz um amigo meu, nunca botou um prego numa tábua. É difícil. E aí quer ensinar a gente a martelar. E a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que dá uma opinião. Por isso que eu falo, se você não tiver forte psicologicamente,
a pessoa ela é capaz de destruir um sonho teu. Destrói. E destrói. E Isso a com gente vê muito acontecer. e tem gente que parece que, não digo nem que tem um dom, que isso não é um dom, né? A pessoa tem prazer em realmente frustrar pessoas. Não, eu não me dei bem, então ninguém pode se dar bem também. Então tem os negativos, né? Tem, cara. E a gente, hoje entendendo tudo isso, a gente consegue sobressair sobre qualquer situação, né? Com certeza. Outro dia aconteceu uma situação muito engraçada. Não vou contar porque a pessoa vai chorar depois se eu contar aqui. Vai ficar, mas tinha que contar. Cara, eu cheguei pra pessoa, deixei a pessoa falar. Beleza. E aí, você não vai fazer o que eu tô falando? Falei, não. Mas você deixou eu falar esse tempo todo? Deixei, você queria desabafar, você queria falar. Mas por que você não vai fazer o que eu tô falando? Falei, você não tem experiência no assunto. É simples. Aí, Marcelo, ficou bravo. Como não tem experiência? Falei, então tá bom, fala pra mim qual foi o dia que você fez. Qual foi o dia que você teve à frente de um negócio assim? Qual foi o dia que você trabalhou 1 hora num negócio desse? Não, é que sabe o que acontece? É porque a experiência de... Eu falei, cara, não tem experiência de fora. Tem experiência de quem vive dentro. Quem tem uma depressão sabe o que é uma experiência de uma depressão. Quem tem uma crise de ansiedade sabe o que é a experiência de uma crise de ansiedade. Quem, por exemplo, dono de uma loja de suplemento sabe o que é uma loja de suplemento. Pô, tem imobiliária. Como é que eu vou opinar para você como é que você tem que montar a tua loja de suplemento ou qual tipo de material ou equipamento que você tem que comprar? É difícil. É desconexo. E tem que tomar cuidado com isso. Tem. Bastante. Porque gente com opinião errada, tá cheio. Tá cheio, Marcelo. Tá cheio. Muito, muito, muito. Tá cheio. Tá cheio. Mas a gente, na hora que eu falo que a hora que eu entregar pra você a fórmula, você se prepara. Ah, isso Que eu o acredito, pessoal cara. vai pirar. Eu já tô vendo já. O pessoal fazendo fila lá no seu quiosque. Isso eu acredito, cara. Quiosquinho lá tá ficando bonito, cara. Ai, Estamos que deixando ele legal. arrumado. E tá perto, hein? Semana que vem? Semana que vem, se Deus quiser, cara. Tô esperando entregar as cervejeiras, a geladeira, tem as mesas, cadeira, tem quase tudo pra entregar. A chapa, tem tudo. Estaremos lá. Eu vou te avisar, cara. Porra. Eu tô querendo dia 12, Marcelo, mas a Jéssica falou que talvez não consiga entregar um produto dia 12 pra gente lá. E aí também a gente precisa comprar as coisas pra dentro do quiosque também. Sim. Mas tá correria, cara, graças a Deus. Que legal. E aí a tua opinião eu quero a opinião do Jorge, quero a Sim. opinião do Amilcar, de quem tá fazendo e tá tendo Isso, sucesso, né? Exatamente. É uma coisa que você falou é super importante. Todo mundo que... A gente ouve por educação, né? Eu sou assim, eu ouço. Tem muita gente que não começa a dar opinião. Não, mas por que você tem que fazer assim? Por que você não pinta a parede da... né? Tá bom. O Geraldo Obrigado. Rufino, você conhece o Geraldo Rufino? Aham. Ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, eu aprendo com 3 tipos de pessoa. Com quem tá na mesma jornada que eu, indo pro mesmo lugar. Para quem já está lá e teve sucesso com aquilo. E para quem tá voltando. Porque quem tá voltando, alguma coisa ele errou e eu quero aprender com a experiência do erro para não errar também. Olha que beleza. Cara, ele é muito foda, cara. Que legal. O Geraldo Rufino, ele é Nossa, muito bom. ele é extraordinário. Cara. Muito bom. Extraordinário. Show de bola. Maravilha. É isso aí. Marcelo, vamos colocar tua rede social de novo ali pro Vamos. pessoal seguir você? Marcelo Braga Nutrition. E hoje estamos aí com 5 mil seguidores aí, 5 mil e pouquinho. Isso aí. Sim, lá, agora o Catrel Aumentou siga, mais tá um. vendo? Aumentou mais um. Garotão. Ele vai querer o livro autografado. Quando ele segue assim, é que ele quer o livro. Eu vou entregar o livro para ele com toda certeza. Então hoje assim a gente mostra, né, o dia a dia, tudo que a gente faz sobre os suplementos, as marmitas. A gente participa de legal, muitos cara. eventos também, né? A gente está no meio do beach tênis, eventos do beach tênis. A gente está aí, teve o Kenda Cup lá na nossa cidade. Nossa, foi muito legal. A gente participou, colocou os estandes de suplementação. A gente coloca ali a parte de degustação também. Os laboratórios, eles sempre estão dando apoio pra gente, isso é importante. Aí eu falo sobre os benefícios do suplemento. Aí eu tô falando sobre um colágeno. Legal. Aí a loja, teve a outra loja que eu tinha. Aí que legal. Aí ela tava bem cheia porque eu tava trabalhando com a internet nessa época aí. Tava vendendo bastante na internet. Então a gente participou também, tá no meio do CrossFit. A gente tá com o Legal. pessoal do CrossFit também.
Então, assim, a gente consegue atender todo o público aí, ó. Isso aí foi um evento que teve forte na minha cidade lá, de CrossFit. Mais de 2.000 atletas. Então, aí tem alguns atletas famosos aí. Aí as marmitas Legal, cara. fitness. Nossa, mas vendeu marmita, hein? Rapaz, pensa numa marmita top. Aí, ó. Pessoal, tanto é que esse ano vai ter de novo, já tem um monte de atleta já procurando a gente. Ó, Legal, vocês vão estar lá com as marmitas? Então, provavelmente a gente vai estar com sorvetes também, né? Legal, cara. Marmitas e sorvetes. Vai bombar. E você falou do colágeno ali, né, cara? A mulherada gosta do colágeno, né? Gosto. Na verdade, os colágenos, não só pra mulherada, né? Eu falo pros homens também. Falei, gente, tem que cuidar. Tem que cuidar, eu também Cuidar acho, tem da que cuidar. saúde, da pele, cabelo, unha. Vai ficar um velho todo enrugado aí pra quê, né? Tudo regaçado pra Não quê, né? pode. Tem que se cuidar. Como diz um amigo meu, eu quero ficar o velho da lancha bem cuidado. Isso, boa. Pode até ficar com o cabelo grisalho, barba, né? Barba Isso branca não tem charme. importância. Mas não tem problema. Mas a gente foca muito nessa questão de entregar excelência. Sempre com muita verdade, muita transparência. E tem muita coisa boa pra acontecer, viu? Legal, cara. Legal que você olha aí pro teu perfil e você olha com orgulho, né, cara? De Uma verdade, história show de bola. tem uma história longa aí, 17 anos. E pensar que agora, né, que a gente tá dando esse boom. Ah, você sabe que eu comecei a desenvolver sorvetes também com frutas. Não. Eu vou te ensinar a fazer lá, viu? Legal, cara. Você vai Show de gostar. bola. Aí, ó. Olha lá. Olha que show. Tem umas coisas aí bem interessantes. Ah, isso aí é a gente copiou de um mexidinho um tipo um mingauzinho de whey, mas eu tenho aí também, depois o pessoal vai acompanhar, vai ver que a gente desenvolve, também, ó, sorvete com café expresso. Que você falou É um pré-treino, né? termogênico, é um pré-treino, você pode usar também. Um termogênico natural lá, o cafezinho expresso na mão. Carinho, Olha Marcelo. lá, carinha. Aí. E eu vou fazer um milkshake. Vamos ver o que vai dar Esse é o milkshake. Aqui eu tenho baunilha, tenho morango e eu vou acrescentar um café expresso aqui. Fica vendo o que vai dar. Já que eu mostro pra vocês. Oi, ficou bom isso aí, viu? É. As caldas da Mr. Test, tudo zero açúcar. Olha isso. Aí, Catriel. Ele não trouxe nenhum pra você, hein? Mas é pra eu ir lá. Ele vai tomar lá. Eu vou lá e vou tomar. Ó. Show de bola. Tá aí, Marcelo Braga no Nutrition. Tô gostando de ver, Marcelo. Show de bola, cara. Muito bom, né? Show de bola, show de bola. Marcelão, vamos marcar uma próxima Vamos pra sim. gente vir trazer realmente Sim. suplemento. Já vai estar com a sua marca, já vai estar Sim. tudo, né, cara? E a gente vai trazer também o seu sucesso, que eu quero ver, toda essa mentoria que eu vou passar para você, e eu tenho certeza que vai assim trazer muita coisa legal pro seu negócio e que você vai conseguir comprovar tudo isso que eu tô falando. Isso é que é gostoso. Isso que é o melhor. É você entregar e ver as pessoas prosperando também com isso. E você vai ser o primeiro aí a Show de receber. bola. Agradeço aí Viu? essa mentoria, agradeço Sim. a atenção e a amizade, cara, porque isso é o que eu falo, o mais importante da vida, o que a gente Sim. leva é isso, Marcelo. O resto fica tudo aí. Fica. O resto fica tudo aí. A gente leva a sabedoria, a gente leva as boas amizades e os bons momentos vividos, né? Sim. Os bons momentos principalmente, cara. E eu vou falar pra você, cara. E eu sou grato a Deus de verdade, viu, por ter te conhecido aquele dia no hotel ali. Olha só, eu esperando chegar a comida ali pra mim e a gente batendo papo, e foi uma coisa realmente de Deus ali naquele momento, Ali viu, foi, Guto? cara. Foi muito bom. Eu te agradeço, de verdade. Ali foi bem legal aquele dia, cara. Que gostoso, De verdade. né? Então a gente tem que realmente ser grato todos os dias. Acordar de manhã com gratidão, vai deitar com gratidão. Obrigado, Deus, pelo dia. Ah, mas o dia foi difícil. Obrigado mesmo assim. Cara, e a gente tem que agradecer, porque Sim. assim, Marcelo, a gente é muito abençoado. Muito. Hoje, ainda hoje, eu vou deixar um podcast gravado, como eu comentei com você. O Kaique Angelim é um cara extraordinário também. Você vai estar aqui com a gente, você vai conhecer ele, cara. E eu vou falar pra você, cara. Ali você vê uma história de superação braba, hein, bicho? Ali, de verdade, o cara tinha todos os motivos pra jogar a toalha. E o cara não História jogou a linda. toalha, não, cara. Ele catou o kimono dele, botou o kimono dele
para atleta. Ai, que legal. E foi pra cima e trouxe uma medalha de prata pro Brasil, cara. Sim, emocionante, cara. Emocionante mesmo. Puxa vida. A lição de vida, cara. Não, vai mexer com o Brasil inteiro, hein? E esse nosso podcast Ai, que gostoso. A ideia é essa, cara. É isso trazer aí. isso aí, cara. Trazer esperança, motivação para as pessoas. E dizer que não existe, né? Não existe aquilo que não dá certo. Se você acreditar, vai dar certo. E fizer por onde vai dar Faz certo. por onde. Faz por onde que dá certo. Cara. Não tem Dá como. certo. A única certeza é o sucesso. Muito bom. Show de bola. Quer deixar uma mensagem pessoal, Marcelo? Quero. Primeiramente, eu quero agradecer, né, esse momento maravilhoso que está aqui com vocês. E, assim, dizer para você que está nos assistindo, que acompanhou aqui um pouquinho do Marcelo Braga Nutrition, acredite no seu sonho, sabe? De verdade. Corra atrás, suporte passar pelo processo. Às vezes vai ser muito doloroso, vai dar vontade de parar, mas não pare, não pare. Continue e vai até o fim, que eu tenho certeza que depois você vai agradecer. Você vai ter isso que a gente está falando agora aqui, essa questão de compartilhar essa gratidão, sabe? E para você também poder ajudar as outras pessoas que precisam, sabe? Precisam de um caminho, precisam de uma luz. E a gente está aqui para entender de verdade que a gente está aqui para servir. Exatamente, para servir. Então, acredite e corra atrás dos seus sonhos. Beleza. Marcelão, obrigado pela presença. Obrigado. Nós vamos marcar um próximo podcast, aí nós vamos trazer todos os seus produtos aqui. Vamos. E eu quero que você explique a nutrição pra galera, realmente, o que cada um pode tomar, como é que pode tomar aquilo lá, para realmente trazer benefício para a saúde das pessoas. Vamos cara. focar bastante nisso. Beleza. Pode ter certeza. Fechado, combinado. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. Bom final de semana para vocês. Até a próxima.